Olá, eu quero deixar uma palavra ao teu coração e a mensagem de hoje se encontra no livro do apóstolo João, o capítulo 20, no verso 13, vai dizer assim: os anjos lhe perguntaram, mulher, por que choras? Nós estamos diante de uma passagem onde nós podemos aprender muito. E eu te faço uma pergunta: como que você se encontra hoje? Como você está? Como está o teu coração, a tua vida? Porque eu quero te falar de uma mulher que ela se encontrava em uma situação onde ela só estava enxergando morte, dor, tristeza, destruição. Onde ela só conseguia ver aquilo que era negativo. Ela não tinha perspectiva mais. E muitas vezes as pessoas estão vivendo assim. Ela só consegue ver morte e destruição. Ela não consegue ver o horizonte, ela não consegue ver oportunidade, ela não consegue ver vida nas coisas. Portanto, essa mulher, ela andou com Jesus, ela viveu com Jesus, esteve com Jesus, mas Jesus foi crucificado, foi morto e foi sepultado. E essa mulher esqueceu de tudo que Jesus havia dito. Então ela vai até o túmulo de Jesus. Ela chega até o túmulo de Jesus para procurar Jesus no túmulo, onde os homens colocaram Jesus, o corpo de Jesus. Mas Jesus havia dito que ele iria ressuscitar, que no terceiro dia ele ressuscitaria. Mas o problema aqui não é o que Jesus diz, é como ela estava olhando para a situação. E muitas vezes o problema é como nós estamos enxergando a situação. Com que olhar nós estamos olhando? Nós podemos olhar com dois olhares: olhar carnal ou olhar espiritual. Quando nós olhamos com o olhar carnal, nós iremos enxergar morte, destruição, tristeza e dor. Mas quando nós olhamos com os olhos espirituais, nós vamos ver vida, oportunidade, perspectiva. Nós vamos ver um horizonte muito maior na nossa frente, de possibilidades. Portanto, ela chega diante do túmulo onde colocaram Jesus. Ela olha, dá uma olhadinha lá para dentro do túmulo, e ela vê que tem dois anjos sentados lá dentro, onde colocaram o corpo de Jesus. E os anjos perguntaram para ela, mulher, por que choras? Por que choras? Então ela disse, é que eu estou procurando o meu Senhor que colocaram aqui, né? E de repente ela olha para trás. E quando ela olha para trás, ela vê Jesus. Ela avista Jesus. O mesmo Jesus que tinha colocado ele lá, né, como morto, estava agora ressurreto, né? Ressuscitado, estava atrás dela, estava ali do lado dela, né? E então ela olha, quando ela vira o rosto que ela olha, ela vê Jesus. Então a alegria tomou o coração dela nesse momento, né? Então Jesus estava do lado dela, estava ali próximo dela. E muitas vezes o Senhor, ele está do teu lado, ele está próximo de você, mas você está chorando. E por que está chorando? Então o Senhor, ele pergunta, mulher, por que está chorando? Está chorando por quê? Né? Por que você chora? Então, nesse momento, você pode responder para o Senhor. Você pode responder para Ele por que você chora. Quando nós olhamos para as coisas com olhar carnal, nós vamos ver só morte, só tristeza, só dor e destruição. Mas eu desafio você hoje, olhar para a sua situação, não com os olhos carnais, mas com os olhos da fé, os olhos espirituais. Olhe com os olhos espirituais, porque o Senhor, ele tem vida para você. Jesus tem poder sobre a morte. Colocaram ele ali, mas ele ressuscitou. A morte não pôde prender, detê-lo.
porque Ele tem poder sobre a morte. Jesus tem poder sobre a morte, Ele tem poder sobre qualquer situação. Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua situação, Ele pode mudar qualquer situação a qualquer momento. Basta que nós olhamos para Ele com os olhos da fé, com os olhos espirituais, para que nós possamos enxergar que o Senhor, Ele tem poder sobre qualquer situação. Ele tem poder. Ele pode destruir a morte, Ele pode abrir porta onde não tem porta, Ele pode trazer a existência que não existe. É como você olha para a situação. Se você ficar olhando com um olhar carnal, você só vai ver morte, destruição, tristeza, dor, angústia. Mas olhe com um olhar espiritual, porque o Senhor, Ele está aí do teu lado para te dar vitória. Ele destrói a morte, Ele muda a situação, Ele muda os tempos e dá vitória. Como está escrito, o Senhor, Ele trabalha, Ele peleja por aquele que nele espera, confia. Então confia no Senhor, olhe para Ele hoje com um olhar de fé. Coloque a fé no teu coração e olhe para o Senhor. Olhe que Ele está perto de você para te dar vitória. Aquela mulher, então, ela se alegra. Quando ela contempla Jesus, ela alegra o seu coração. Então você pode contemplar Jesus pelos olhos da fé. Ele não está morto, Ele ressuscitou, Ele está do teu lado para destruir o mal que tem se levantado contra a tua vida e te dar vitória. Coloque essa palavra hoje no teu coração. Alegra o teu coração, porque o Senhor, Ele tem uma semana de bênção para você, uma semana de vitória. O Senhor tem um futuro de paz e de alegria para você. Creia que o Senhor está vivo e Ele é poderoso para te dar vitória. Eu sou o pastor Brandão, desejo que você tenha um dia abençoado, cheio da graça e do amor do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.